Vou conversar agora com o Daniel Toledo. Ele é advogado especializado em direito internacional, consultor de negócios internacionais e tem um canal de YouTube com mais de 73 mil seguidores. E ele fala sobre viver nos Estados Unidos. Daniel, primeiro, obrigado pela atenção conosco aqui nos 60 Minutos, aqui na Som Maior no 48. Obrigado a vocês, Arthur. Satisfação demais participar aqui do programa de vocês. Esse tipo de assunto, ida de brasileiros para os Estados Unidos para tentar uma vida melhor, para tentar um emprego, para a região que a gente abrange aqui com o nosso portal e com a nossa rádio, tem um quê a mais, porque não sei se é assim ainda, já vou te perguntar isso, mas eu cresci ouvindo que Criciúma era a segunda, depois de Governador Valadares, em Minas Gerais, que mais exportava mão de obra para os Estados Unidos, e que o maior reduto fora do Brasil de criciumense seria em Boston, por exemplo. Essa é uma coisa que a gente ouve e todo criciumense, ou todo mundo que mora na região de Criciúma, conhece uma, duas ou três pessoas, se não tiver um parente que está nos Estados Unidos ou já esteve lá. Ainda existe esse sonho brasileiro de morar nos Estados Unidos? Ainda tem a questão do sonho americano? As pessoas ainda buscam como uma vida melhor sair do Brasil, ir para a América e fazer a sua vida, fazer o seu pé de meia lá? Existe sim, existe sim. Nós temos não só a questão de Criciúma e Valadares, né? Nós temos vários outros lugares, mas realmente Valadares sempre teve em primeiro lugar nessa questão de exportação de imigrantes. Criciúma também sempre foi uma referência nesse quesito, vamos chamar dessa forma. E a procura é sim sempre muito grande. Eu acho que as pessoas elas crescem dentro de uma expectativa, de uma realidade de querer buscar alguma coisa melhor. E eu acho que o brasileiro ele já tem uma paixão desde sempre pelos Estados Unidos, né? Eu acho que o brasileiro ele olha para os Estados Unidos e enxerga os Estados Unidos como um sonho de consumo. Eu sempre falo com meus clientes, abre um pouco a cabeça, tenta enxergar outros lugares no mundo, porque senão você fica sempre no mesmo ponto e você acaba se tornando refém daquela sua ideia de ir para aquele determinado ponto. O mundo é gigantesco, tem um monte de oportunidades em vários lugares. Mas, com certeza absoluta, os Estados Unidos é o sonho de consumo da grande maioria dos brasileiros. As pessoas saírem dessas cidades e de muitas outras com o âmbito de ir para os Estados Unidos, se nós falássemos há 10 anos atrás, com certeza absoluta, o perfil dessas pessoas era o trabalho de qualquer forma, né? O brasileiro ele não sai do Brasil para vagabundear. A grande maioria não sai para vagabundear. A grande maioria sai para realmente trabalhar e eles buscam um trabalho duro. Muitas vezes o trabalho duro que eles não fariam no Brasil. Muitas vezes eles saem do Brasil com a ideia de lavar privada, lavar banheiro, limpar casa, fazer trabalho em obra, ser pedreiro de obra. E a gente vê que algumas dessas pessoas, eu diria para você há 10 anos atrás, a maioria dessas pessoas chegavam nos Estados Unidos, seja com visto de estudante ou seja com visto de turismo, o que eu definitivamente não recomendo e não acho que seja o bom start para alguém começar com isso, principalmente com o trabalho, porque não pode trabalhar com esses vistos. E eles chegavam dispostos realmente a arregaçar as mangas e irem para esses trabalhos que você não vê essas pessoas fazendo no Brasil, né? Eu conheço muitas pessoas com nível superior que chegavam nos Estados Unidos com a ideia de literalmente limpar a casa, limpar banheiro, limpar restaurante, lavar prato, trabalhar na construção civil para ganhar dinheiro e ter uma remuneração positiva. Hoje esse perfil mudou totalmente, né? Principalmente de 2 anos para cá, esse perfil mudou totalmente. 2015, 2016 nós tivemos uma leva de pessoas que chegaram nos Estados Unidos bem complicada mesmo. Foi uma leva, eu diria para você, nos últimos 15 anos, foi a leva mais complicada que a gente teve dentro dos Estados Unidos. Mas a tendência é que as coisas vão reduzindo, vão se ajustando e os que não são muito bons, eles vão realmente sendo excluídos aí dessa estrutura toda. E essa vida melhor, pela experiência que tu tem, tanto pessoal, porque tu tem a tua residência nos Estados Unidos, mesmo não permanecendo o tempo todo aí, mas realmente dá mais dinheiro para a pessoa? Por exemplo, ela não faz o trabalho que faria aqui, ela não faria aqui, mas faz lá, porque lá dá algum dinheiro e aqui não daria, ou aqui é só pela vergonha? Tipo, vale a pena essa aventura financeiramente falando? Ou é uma ilusão? É subjetivo isso, né? Vou te dar um exemplo.
O salário mínimo nos Estados Unidos, ele gera em torno de $2.000. Tá? E você imagina, você fala, poxa, $2.000 é R$10.000, R$11.000. Caramba, com R$11.000 a pessoa consegue ter uma qualidade de vida razoável no Brasil. Mais ou menos, porque na verdade você não, se você for pensar num custo de vida nos Estados Unidos, ele é proporcional ao ganho. Então, com $2.000, você sustenta uma família razoável para ruim, né? Mas você consegue pagar um aluguel num lugar de periferia, você consegue ter uma alimentação mais ou menos, você consegue ter um carro velho, mas consegue. São coisas assim, não vai ter grandes diferenças. O problema é que quem sobrevive com um salário mínimo no Brasil não consegue fazer as mesmas coisas que quem tem um salário mínimo nos Estados Unidos. Mas a grande diferença é o seguinte, é aí que fica o ponto gritante. Se você é casado, vem você e a sua mulher, você ganha $2.000 limpando casa, a sua mulher ganha mais $2.000 limpando casa, são $4.000. Meu caro, com $4.000 você tem uma vida bem razoável, viu? Uma vida bacana, boa mesmo, tá? Numa cidade boa, entendeu? Então, essa é a grande diferença de você falar Estados Unidos e Brasil. No Brasil, você trabalhando, o marido e a mulher ganhando um salário mínimo cada um, eles vão ter uma vida bem baixa, tá? Nos Estados Unidos, $2.000, ela consegue sobreviver com uma certa dignidade, vamos chamar assim, tá? Certo. Mas quando você junta uma outra pessoa e divide essas contas e soma esses dois salários, o padrão de vida muda de uma forma assim muito brusca, mas muito brusca mesmo. Então você sai de uma periferia pagando $800 numa casa para ir para um bairro melhor, pagando $1.200 numa casa que é totalmente diferente daquela, tá? Tem uma qualidade muito melhor que aquela, uma segurança muito melhor que aquela, e ainda sobra para você aí $2.800, onde você pode fazer um plano de saúde bacana, ter um carro bacana, você consegue ter carros com grande qualidade, pagando pouco, né? Você, final de ano, geralmente eu brinco com os meus amigos, meus clientes, que a Maserati faz uma queima de estoque do ano, né? Então, por exemplo, 2020, mudou a linha 2021, final de 2020 eles queimam os 2020 e fazem leasing por $500 uma Maserati, né? Então, hoje você fala, pô, onde que eu vou comprar uma Maserati por $500 por mês de leasing? Mas aqui acontece, isso pode jogar no Google aí, você vai ver, escreve Maserati 499 leasing, você vai ver vários anúncios desse tipo de carro, desse padrão de carro. Então, é o sonho do brasileiro. Às vezes, antes era o sonho americano, né? Fazer e ficar milionário. Hoje eu vejo o sonho do brasileiro estar nos Estados Unidos com uma qualidade de vida, podendo ter uma qualidade num bairro seguro, podendo morar num lugar mais seguro e podendo comprar alguma coisa mais seguro. Nós estamos falando, por enquanto, só do público mais humilde, um público mais baixo, né? Você tem aqueles brasileiros que chegam com uma determinada qualificação profissional, com uma determinada posição profissional e que conseguem ter salários e uma qualidade de vida infinitamente maior do que eles teriam no Brasil dentro da sua própria área de profissão. E quando se fala de tentar a vida nos Estados Unidos, a gente ouve muita história da ilegalidade. Vai pelo México, aí tem coiotes, muita gente se machuca, passa por maus bocados, tem gente que sofre muito mesmo, mas tem também o jeito legal de fazer. É fácil de ir legalmente, é fácil de ir, por exemplo, agora a gente vai entrar no assunto que era o principal da entrevista, que é o visto de trabalho. É tranquilo de fazer, é bem aceito? Os Estados Unidos estão abertos para mão de obra estrangeira nesse momento? Vamos dividir essa pergunta em duas partes, que eu acho que fica mais fácil. Beleza. Com relação a entrar pelo México, entrar ilegalmente, de alguma forma nesse sentido, eu sempre falo para todos os meus clientes, para todos os meus amigos, em todas as palestras que eu falo, eu começo dizendo isso, né? Eu acho que quando você vai entrar na casa de alguém, imagina uma visita entrando na sua casa, tá? O mínimo que essa pessoa pode fazer é pedir licença, limpar o pé antes de entrar, não sair abrindo a geladeira e muito menos mudando os móveis de lugar, tá? Então, comparativamente,
Eu acho que quando uma pessoa vara a fronteira, estoura uma fronteira e tenta entrar ilegalmente, é a mesma coisa de uma pessoa tentar entrar na sua casa com a porta fechada. O que você faz? Se você tem uma arma, você atira na cabeça dele, certo? É um invasor. Você não convidou, você não autorizou, você não abriu a porta para essa pessoa entrar, né? Então, já é uma situação. Quando a pessoa chega, mesmo que legalmente, dentro de um país, é a mesma coisa que uma visita chega legalmente dentro da sua casa, você abre a porta, você convida, mas ela chega ali, põe o pé em cima do sofá, chuta o seu cachorro, abre a sua geladeira, pega aquele queijo que você guardou, aquele pedaço só para você, e começa a agir como se ela estivesse na casa dela, como se ela tivesse construído aquilo, como se ela fosse dona daquele determinado patrimônio. Para mim é a mesma coisa. Tá? O invasor que estoura uma fronteira e a pessoa que chega num determinado país ou entra numa determinada casa e começa a agir como se aquilo ali fosse dele, essa pessoa não merece estar ali da mesma forma. Ah, mas Daniel, não existem formas, a pessoa não tem condição financeira, o único jeito que ela tem é passar através de um coiote. Meu caro, eu não concordo, porque você ouve histórias de pessoas que pagam 10, 12, 15 mil dólares para um coiote. Ela gasta muito menos para fazer um visto. Tá? Sim. Então, assim, eu não concordo muito com isso. Eu não acho que seja uma forma muito bacana de você entrar num determinado lugar. Tá? A mesma coisa que alguém preferir gastar 15 mil dólares para arrombar a porta da sua casa, fazer um mega esquema de invasão num banco, do que ele fala assim, pô, peraí, deixa eu pegar esses 15 mil dólares, investir em alguma coisa, fazer um negócio, ganhar dinheiro e tocar minha vida. Tá? Eu enxergo mais ou menos da mesma forma. Com relação aos Estados Unidos, ter abertura para vistos de trabalho, sim e não também. Tá? Os vistos de trabalho, os Estados Unidos precisam de trabalhadores. Eu conversei com meu sócio outro dia, nós fizemos um bate-papo super bacana, e ele falou isso abertamente, inclusive nós publicamos isso. Ele falou, os Estados Unidos, ele tem uma taxa de natalidade, o americano, tá? O americano nato, o americano origem. Ele não tem muitos filhos, não é comum o americano ter muitos filhos. E é muito comum em países de primeiro mundo você ter uma taxa de natalidade muito baixa, tá? Então, o que acontece? Os Estados Unidos hoje, ele territorialmente ele é maior do que o Brasil, ele tem grande parte do território dele aproveitável, né? Ao contrário do Brasil. O Brasil tem muitas partes que não são aproveitáveis, como, por exemplo, a Amazônia. Você não vai desmatar tudo para botar gente ali. Né? Então, assim, a grande maioria do território americano eles conseguem explorar de alguma forma. Então, tem muita área. Por isso que os Estados Unidos tem o dobro de população do que tem o Brasil. Mas a grande parte dessa população ela é composta por imigrantes ou descendentes de imigrantes de primeira, segunda geração. Então, se você for olhar a grande maioria das pessoas nos Estados Unidos, eu diria 50% das pessoas nos Estados Unidos, elas têm ascendência de algum imigrante, de alguma forma, de alguma situação. Assim como no Brasil, você vai ver muitos italianos, muitos japoneses, muitos europeus, de alguma forma, que tiveram ali. E com a taxa de natalidade baixa, os Estados Unidos, que precisa de produção, ele precisa produzir, o país precisa girar para se manter na primeira economia do mundo. Né? As coisas precisam acontecer. Se ele não tiver a mão de obra imigrante, que é a mão de obra que faz o serviço, principalmente o serviço que o americano não quer fazer, acabou a produção nos Estados Unidos. Tá? Por uma série de razões. Você vai perder empresas, você vai perder empregos, você vai perder estabilidade financeira, econômica, tudo. Tá? Você vai ter uma série de situações que vão levar ao caos. Quando você fecha a imigração para essas pessoas, que foi o que o Donald Trump fez agora, você acaba vendo um cenário de caos, que é o que você está vendo nesse momento. Se você jogar no Google e começar a fazer algumas pesquisas de ontem para hoje, você vai perceber que a Apple, que a HP, que grandes empresas estão processando o governo por causa dos vistos H. Por quê? Porque o americano não quer fazer esse tipo de situação. E quando o Trump colocou o ban, colocou a suspensão dos vistos H, essas empresas foram nas universidades buscar mão de obra qualificada para poder trabalhar nessas áreas, principalmente a área de tecnologia, que é muito comum
eles trazerem chineses, indianos ou asiáticos, vamos falar dessa forma, porque não são só da China e da Índia que eles trazem. Uhum. E não tem mão de obra para essas pessoas dentro dos Estados Unidos. Então, o que essas empresas estão fazendo? Eles entraram com processo para conseguir acabar com essa loucura que o Trump fez. E se eventualmente eles não ganharem o processo, eles já falaram, nós vamos fechar a fábrica aqui, vamos abrir uma fábrica na Índia. Aí a gente não precisa mais do visto. Sim. Porém, o que vai acontecer com esses empregos dos americanos efetivamente que trabalham nessas empresas? Acabou, eles vão ter que procurar outro lugar. Entendeu? Então, nessa área de base, precisa de vistos. Visto de trabalho. Outros vistos de trabalho que também são muito comuns, né? Os vistos L, que o Trump também suspendeu. Também não entendi por quê. Porque o L é um visto de transferência de administrador, gestor, de empresário, vamos dizer assim, de uma forma assim, de uma empresa para outra. E não está tomando o emprego de ninguém, né? Porque a ideia do L, na verdade, é o desenvolvimento, a implantação e a transferência de conhecimento de um gestor para treinar uma equipe, para implantar uma equipe, e até um visto temporário, não tinha muito sentido, né? Outro visto que é muito feito, e é um dos que eu mais faço, é o visto E2, que é aquele para quem tem cidadania. O brasileiro não tem, mas o brasileiro tem dupla cidadania, né? Então, por exemplo, italiana, espanhola, holandesa. Ele aplica esse visto E2, que é um visto de investimento, onde ele abre uma empresa dele, aplica esse visto e pode morar com a sua família legalmente dentro dos Estados Unidos com autorização de trabalho. E os vistos de qualificação profissional, né, que são os mais comuns, que é o EB1, o EB2, o EB3. O EB3 está suspenso agora, mas o EB1 e o EB2 estão ativos e é o que exige maior qualificação técnica profissional. É uma escala para esses vistos ou depende do que você vai fazer? Por exemplo, tem um visto que é o inicial e você vai avançando, ou depende do que você vai fazer, depende da sua ideia? Por exemplo, falou H, falou o L e os EBs são numerados, né? Depende. Porque, assim, depende do planejamento da pessoa. Isso eu falo muito, muito, muito para os meus clientes. A primeira coisa que a pessoa precisa entender é que quando ela vai conversar com um advogado, ela precisa ir com a cabeça aberta. Por isso que o advogado estudou, por isso que o advogado trabalhou naquilo, por isso que o advogado se especializou naquilo, por isso que ele conhece as dezenas de possibilidades de vistos que pode se enquadrar na pessoa. Então, muitas vezes um cliente chega para mim e fala assim: Daniel, eu vim aqui conversar com você porque eu quero fazer um E2. É a mesma coisa que você chegar num médico e falar para ele: olha, eu vim aqui porque eu quero tomar uma Novalgina. Pô, mas me conta o que você tem. Deixa eu ver se tem algum remédio melhor do que esse. Deixa eu ver se a Novalgina é para esse tipo de coisa que você está fazendo. Porque às vezes eu te dou um remédio melhor, mais barato, que vai resolver muito melhor a tua situação e vai te trazer um resultado muito melhor, né? Então, a primeira coisa que as pessoas precisam saber: cada um tem um perfil, cada um tem uma situação e cada remédio é aplicado para aquela situação com o melhor resultado. Entendeu? Não existe uma forma. Evolução de visto. É possível? É possível. Um exemplo disso, visto E2, que é o que eu mais faço. O visto E2, migrar para um EB2, que é um outro visto que a gente faz bastante também. Então, quer dizer, o E2 não dá green card. O EB2 dá green card. Tá? Se a pessoa não tem hoje uma qualificação técnica para um EB2 com segurança, o que ele faz? Ele aplica um E2, passa um ano, 2, estruturando essa base que ele criou pelo E2 e migra depois para um EB2 que vai dar o green card para a família dele. Deixa eu me basear numa experiência que eu já passei. Eu fiz 2 intercâmbios de trabalho, aqueles que tu passa só 3 meses nos Estados Unidos. E aí eu tinha um visto temporário de 3 meses de trabalho, que era o J, se não me engano. Exato. Só que assim, tinha uma diferença muito grande de eu ir com um emprego já acertado, foi como eu fui das outras vezes, mas tem amigos meus que foram para procurar emprego. No caso de uma pessoa adulta, sem ser esse caso de intercâmbio, tem diferença? É possível, por exemplo, fazer um visto profissional para procurar emprego quando chegar lá? Ou sempre precisa ter o lastro de um emprego já acertado, de um contrato já assinado de trabalho? Não existe um visto para a pessoa procurar emprego, né? Quando a pessoa quer procurar um emprego, ela quer começar a partir de um... Vamos dizer que ela está começando do scratch, tá? Ela está começando do desenho, do zero. Está começando o planejamento dela. Não tem emprego, não tem nada, não tem... A primeira coisa que essa pessoa deve fazer: converse com um advogado. Porque ele vai, mesmo que ela não vai contratar esse advogado para fazer um visto, essa pessoa vai virar para ela e falar assim: olha, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro.
Se você vai procurar um emprego, primeira coisa que eu costumo indicar para os meus clientes, tenta contatar um headhunter. Tem vários headhunters nos Estados Unidos inteiro, tá? Se você procurar no Google, você vai achar. Tem alguns que oferecem visto. Não vá por esses, tá? Não vá por esses. Esses não vão te arrumar um emprego, eles estão querendo te arrumar o visto e ganhar em cima disso. Depois, meu caro, o problema é seu. Então, Sim. Procure realmente a empresa, busque a empresa, deixe a empresa fala, olha, eu gostei do seu currículo, eu quero contratar você, e a empresa que tem que pagar, legalmente é a empresa que tem que pagar os custos de advogado, processos de dar toda a documentação e tudo mais. Então, se você procurar um headhunter que vai te dar que está te oferecendo visto, ele não é headhunter, né? Ele é sei lá, um broker, entre aspas, aí, de vistos, né? O que não é nem permitido que exista legalmente. Sim. E o que ele vai fazer? Na hora que você pegar, imagina você é dono de uma empresa, tá? Eu consigo um trabalho para você, eu vou procurar no jornal, achei um trabalho, poxa, ó, tem um trabalho bacana para o Arthur. Aqui, o Arthur, vem cá, tem um trabalho aqui. Eu ligo para a empresa e falo, ó, consegui o Arthur aqui para você, me manda todos os seus documentos fiscais, contábeis e conta corrente, manda para mim aqui que eu vou fazer o visto do Arthur. Se você é empresário, você manda. Eu já vi muita empresa negar, tá? Muito. Não, peraí, eu não sei quem é o broker aí, entre aspas, no meio do caminho, eu não sei quem é o Arthur, eu não sei quem está acontecendo, eu só fiz um anúncio de vaga, mas como assim? Eu vou dar meus documentos de faturamento, meu documento... Eu quero contratar um cara, estão fazendo uma auditoria, né? Exatamente. Né? Quem nem conhece, Sim. E você é obrigado a dar esses documentos para a imigração, ou para o departamento de trabalho, na verdade. Então, procura um headhunter bacana, manda seu currículo, ele vai te ajudar a montar seu currículo, vai te estruturar direitinho, e se aparecer a vaga de emprego, você já aplica direto para esta vaga de emprego específica, e aí você faz tudo de uma forma específica. Geralmente essas empresas que têm ligação com headhunter sério, essas empresas já têm os advogados que trabalham para eles. Então, eles vão fazer da forma que eles já estão acostumados, com os advogados que eles já estão acostumados, com tudo redondinho, com a documentação da empresa que precisa ser apresentada, sem ter surpresa no meio do caminho. Quais são os facilitadores e os dificultadores disso? Por exemplo, uma pessoa solteira consegue esse visto mais fácil que uma família com um filho, por exemplo, para se mudar para lá? É melhor entrar pela universidade e já ficar? Ou é a mesma coisa tu ir para trabalhar? Como é que funciona? Tem um perfil mais aceitável e um perfil mais complicado? Sim e não, né, na verdade. O Donald Trump está querendo agora aí aprovar essa nova lei de pontuação. O que, na minha opinião, eu acho que foi uma criança de 5 anos que escreveu isso, acho que o neto dele escreveu, porque não tem o menor sentido. Vou dar um exemplo para você. Sim. Se você tem até 25 anos, estou dando um exemplo, estou falando números de uma forma bem simples para as pessoas entenderem. Se você tem até 25 anos, você tem 50 pontos. Certo. Tá? Se você tem até 30 anos, você tem 40 pontos. Se você tem de 25 a 30, se você tem até 40, você tem 25 pontos. Se você tem acima de 45 anos, você tem 25 pontos. Ou seja, quanto mais novo, mais pontos. Tá? Mas aí, assim, se você tem doutorado, você tem 50 pontos. Se você tem mestrado, você tem 30. Se você tem especialização, você tem 20. Se você tem graduação, você tem 5. Você percebe como uma coisa anula a outra? Como que um cara de 25 anos vai ter um doutorado? Então, o fato dele ter 25 anos já anula a qualificação profissional dele. Então, é uma coisa totalmente antagônica que está se propondo. O que ele quer? Ele quer um gênio formado com 17 anos, pós-graduado com 19, com mestrado aos 22 e doutorado aos 25. Perfeito, é o cenário perfeito para colocar. Quantas pessoas no mundo você tem dessa forma? Entendeu? Então, assim, eu acho muito difícil pegar de verdade e ser aprovado da forma que está sendo colocado. Essa questão de pontuação. Ela é totalmente antagônica, ela é totalmente absurda, e num país onde a taxa de natalidade é decrescente, e o histórico do americano não é um histórico de grandes estudos como é um brasileiro, né? Você vê muito brasileiro, mestrado, doutorado, pós-doutorado.
Você pega os grandes bilionários americanos, né? O Zuckerberg, o Gates, eles nem faculdade têm. Isso. Tá? Então, assim, historicamente, o americano não é muito chegado em grandes graduações, pós-doutorados e tudo mais, como alguns outros países. Então, esse tipo de perfil acaba sendo impossível de se atingir. Então, eu acho que o melhor caminho é que cada um analise o seu perfil. Né? Existe o perfil para quem quer ir para os Estados Unidos, começar estudando, começar a fazer um college, fazer uma universidade, fazer uma pós-graduação, tentar, através de um OPT, que é um visto dado para quem tem, uma autorização de trabalho dada para quem tem conclusão naquele nível de estudo que ele foi se propor fazer. Ele pode trabalhar por um ano, está suspenso agora também, mas eu acredito que deve voltar muito em breve. Tá. Existe esse caminho. Mas o melhor caminho para quem já tem aí mais de 25, talvez mais do que 30 anos, é sim já chegar nos Estados Unidos com a estrutura montada, a autorização de trabalho, com um peso a menos na cabeça. Eu costumo dizer que o maior peso que as pessoas sentem quando elas mudam de país é o peso emocional. Né? Você tem a ansiedade, a incerteza, não sabe, poxa, vai ser aprovado, não vai. Eu estou aqui, e aí, se não for, eu compro um carro legal, né? Eu compro a Maserati, vou pagar 500 por mês, e se não for aprovado o visto, o que eu vou fazer? Eu vou voltar? Se eu voltar e devolver um carro financiado, eu arrebentei meu credit score, como é que vai ficar isso aí? Então, as pessoas ficam nessa ansiedade, instabilidade por muito tempo, acaba arrebentando o emocional dela. Maravilha. Daniel, muito obrigado pela atenção, obrigado mesmo pelas dicas e pelas informações. Tenha uma boa tarde, bom trabalho e boa sorte. Obrigado você, Arthur. Um grande abraço a vocês. Fiquem com Deus. Obrigado. Conversei com o Daniel Toledo, ele é advogado especialista em Direito Internacional, também consultor de negócios de Direito Internacional e também, posso chamar de youtuber, Daniel? Tem um canal do YouTube com mais de 70 mil seguidores? Estamos com 74 mil seguidores. Não sou youtuber, mas eu tento trazer informação por ali. Maravilha, muito obrigado, até a próxima. Obrigado, um abraço.